Sejam bem-vindos ao Projeto Terror. Como de costume, eu sou o Kevin e hoje nós iniciamos aqui mais um episódio do nosso quadro Projetômetro. Esse que é o formato mais tradicional aqui, né, do Projeto Terror, onde a gente avalia alguns critérios de um filme em notas de 1 a 5. E hoje eu chamei aqui para essa empreitada um cara que também respira terror. E hoje eu tô aqui com o primeiro e único Marquito do Cine Cabreiro. Como que você tá aí, meu brother? Fala, Kevin. Valeu demais pelo convite. Tô bem, tô aqui relaxando nesta este fim de tarde de domingo. Eu agradeço demais aí o convite para fazer o que a gente mais gosta, né, que é falar sobre filmes de terror, então estamos em casa. Exatamente, exatamente. Mas fala aí um pouquinho pro pessoal sobre o que você faz, onde eles podem te encontrar aí nas redes. Eu sou o Marquito, sou designer e faz pouco mais de um ano que eu comecei o Cine Cabreiro. Desde o início da pandemia, eu e uns amigos, a gente tinha um outro projeto chamado Cine Confraria, e a gente Hum, fazia naquele formato live, naquela época, né, aham, horrível, de todo mundo preso em casa, precisando se distrair de alguma forma, e a gente fazia no formato de cineclube. Toda uhum, semana um de legal. nós escolhia um filme para todo mundo ter que ver. E aí depois a gente fazia uma live, todo mundo comentando o filme. E esse projeto acabou e eu fiquei órfão de projetos, né. E aí eu pensei: "Cara, eu vou fazer um, mas eu vou fazer segmentado", né, que o Cine Cabreiro ele era aberto para tudo. Eu pensei: "Ah, Uhum, eu vou fazer de terror", que é algo que, eu apesar de ser um cara que gosta de todos os estilos, né, vejo de tudo, gosto de acompanhar tudo, mas eu tenho um carinho, né, pelo terror, então resolvi fazer focado em terror. E aí o o seu Cine gênero, Cabreiro assim, né. é. E aí o Cine Cabreiro tá no Instagram, tá no YouTube e tá no TikTok, né, então tá fácil aí. Eu sei que tem gente que odeia TikTok, tem gente que ama, tem gente que só tá no Instagram, tem gente que só usa YouTube, então Tem pra não todos os faço gostos. e eu não faço aquela coisa de, um conteúdo específico para cada rede, né, acaba que é o mesmo, é o formato que eu gosto e eu sei que não é um formato que atende a todos os requisitos do maldito algoritmo, né, mas eu não tô nem aí, eu faço porque eu gosto. É, isso aí, tá certo. E acho que principalmente por fazer porque gosta, assim, né, ajuda a tornar melhor ainda o conteúdo, né. É, a gente tá nessa tentativa aí, né, de fazer cada vez mais legal. Já a gente começa a perceber, né, umas coisas que precisa melhorar, vai melhorando com o tempo. Eu demorei muito É. para fazer, né, eu sou um cara que sou meio perfeccionista, então no começo eu achava que não ia ficar bom, até que teve uma hora que eu comecei e foi melhorando, né. Eu acho que hoje em dia já tá bem melhor do que um ano atrás. Ah, não, seu conteúdo é bem massa, cara, é bem massa, eu gosto pra caramba. Valeu, Bom, mas então, né, apresentados, sinta-se em casa aí, bora falar de filme de terror. bora. Bom, hoje a gente vai falar aqui, né, sobre o Videodrome, né, que é um filme que em português aqui traduziram o nome pra Videodrome, A Síndrome do Vídeo, né, porque gostam de fazer isso em português, mas ok. Poderia ser Ele pior, né, podia ser poderia, um vídeo do barulho. né, poderia. Poderia ser uma coisa muito pior, então tá, esse não tá tão ruim assim. E aí a gente consegue encontrar esse filme no Darkflix, né, ele tem uma classificação de 18 anos, ele foi lançado em 2 de julho de 1983 aqui no Brasil, e ele é dirigido pelo David Cronenberg. Antes de mais nada, né, gente, vou deixar aqui pra vocês o alerta de spoiler, né, que a partir desse ponto nós teremos spoilers, então se você se importa com isso, nunca viu o filme, dá aquele pause, assiste, depois volta, super de boa. E antes da gente se aprofundar aqui um pouquinho mais sobre o que é o filme, eu tenho perguntado pra todo mundo, assim, que participa desse quadro, foi a primeira vez que você assistiu? Tem algum significado especial pra você?
Não, não foi a primeira vez. Eu gosto muito do Cronenberg, né, então, Uhum. eh, desses caras que fazem filmes esquisitos e até grotescos, de certa forma, é um que eu gosto muito, gosto do estilo, gosto da forma que ele faz filme. E desde moleque, assim, né, faz muito tempo que eu vi esse filme, não lembro qual foi exatamente o ano. Claro que não foi quando ele saiu, porque eu não tinha nascido, mas faz bastante tempo que eu vi e foi legal o convite, porque eu pude rever, né, eu não sei quanto tempo tem que eu assisti, e lógico que com a minha cabeça que não funciona muito bem, eu não lembrava de muita coisa, então foi ótimo juntar o Ah, é. útil ao agradável e rever o filme. E sem falar que depois de muito tempo vendo, assim, você vê com outra cabeça também, né, outras Sim, experiências e totalmente. tal. É bem legal isso. É, pra mim também, foi a primeira pra mim, na verdade, foi a primeira vez que eu assisti, né, mas eu estava bem animado também, porque eu também gosto muito do Cronenberg, né, ele inclusive criou um dos meus filmes preferidos, que é A Mosca, eu gosto muito, Muito bom, né. Então já fazia bastante tempo que eu estava pretendendo ver esse filme, então foi uma coisa boa. muito bom. Tá, mas beleza, sobre o que de fato é esse filme, né. Esse filme ele conta a história do Max, que é um produtor barra sócio, né, de um canal de TV. Ele tá buscando ali por um novo programa para incluir ali na programação. Não fica muito claro se o canal ele é temático só disso, né, mas na programação mostra que tem muita coisa voltada ali pra pornografia e tal, e ele busca uma coisa que fuja do convencional, assim, para aumentar a audiência. E aí no meio dessa busca, ele se depara com umas transmissões ali de um programa underground chamado Videodrome, que é um programa que mostra cenas extremas e realistas, assim, de violência, abuso, até mesmo assassinato. E durante essa obsessão do Max para encontrar os criadores, né, desse programa, ele descobre que na realidade se trata de algo muito maior e mais perigoso do que ele imaginava. Basicamente a história do filme é essa. Você tem mais alguma coisa para complementar aí que você queira, Marquito? Não, a trama é isso mesmo, e aí tem essa coisa mesmo, né, da obsessão do Max, né, isso é uma coisa que é Uhum, bem interessante da trama. sim, O filme acaba virando uma investigação, né, o Max sim, quer de qualquer forma chegar no Videodrome, tem que fazer toda uma investigação para conseguir chegar lá, é bem legal. sim, sim, é exatamente isso. Bom, mas beleza. Dito tudo isso, bora para avaliação? Bora. Bom, então atributo de número um, que é o enredo, né, que é o que acontece no filme, a trama principal, exceto a conclusão. Bom, basicamente, eu achei que essa história é uma história bem interessante, é uma história bem original, é uma trama bem intrigante, né, que hum, você fica muito querendo saber o que está acontecendo, demora um pouquinho para você conseguir identificar ali o que está rolando de fato. Mas apesar disso, eu achei um pouquinho confuso em alguns momentos, assim, sabe. Então, apesar de ser muito bom, me fez trazer para uma nota 3,5, porque acho que é acima da média, seria um 4 se não fosse tão confuso assim, sabe. Pelo menos essa é a impressão que eu fiquei sobre enredo especificamente. Uhum. É, eu acho assim, o enredo, ele tem muitas camadas, né, coisas que inclusive na revisão, né, vendo de novo, muita coisa que na primeira vez eu não tinha fisgado, mas Uhum, dessa vez que eu assisti eu fiquei: "Caramba, quanta coisa aí de comentário social, assim". sim. E eu achei nessa segunda vez, eu achei riquíssimo, assim, a trama. Eu acho Uhum, que dá pano para manga para muitas discussões de assuntos variados, sim, e eu acho muito legal fazer isso num filme de terror, um body horror na real tipo, tão esquisito que para mim isso traz pontos a mais, assim, porque sim. não é um filme, eh, assim, fácil de assistir, Uhum. por causa Isso com certeza. por causa das imagens, da temática e a forma que ele é feito, né. E como ele tem esse teor de investigação, a gente vai recebendo
parcelas de sim, informações ali, né, e se a gente tem uma hora ali que realmente se a gente estiver, meio dormindo, se a gente estiver olhando o WhatsApp durante o filme ali, a gente realmente vai ficar se meio perde. perdido, É. porque são coisas que vão sendo jogadas ali, mas eu acho fenomenal, assim, eu se eu não dou 5 eu dou 4, entendeu, porque eu gosto Uhum, muito da forma que ele entrelaça tantas coisas com uma crítica bem, assim, exagerada, bem aham, hiperbólica, podemos dizer, e eu acho isso muito legal, quando a gente consegue trazer uma crítica, trazer um comentário sobre algo que talvez a gente possa citar como um problema, mas de forma criativa e intrigante, assim, né. A sim. pessoa mesmo que você não esteja, assim, captando o que ele está criticando, é no mínimo interessante acompanhar, né. Sim, 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 é. Eu tenho exatamente essa sensação também, tipo, se você não consegue captar a mensagem ali, pelo menos você pelo menos acha interessante tudo o que tá acontecendo e, enfim, te te prende, assim, eu me senti preso pelo menos na pela trama. É, eu acho que quando eu vi esse filme adolescente, eu não fisguei, assim, muita coisa, como eu falei antes, né. Uhum, Eu não lembrava de muita coisa, então, mas assim, com certeza minha cabeça de adolescente não tinha tanto sentimento ou pensamento crítico à uhum. sociedade como eu tenho hoje, né. Então, com certeza tem coisas ali que a gente só vai, captar com o repertório, né. E é por isso que eu amo rever filme, assim, depois de muito tempo, sabe, porque a nossa cabeça muda demais, assim, a gente pega mais referência das coisas e mais experiência de vida e, enfim, a gente consegue ver por uma ótica completamente diferente, assim, o filme, né, eu acho muito legal isso. Bom, mas beleza, vamos então partir aqui para o atributo de número 2, que é personagens, que é a profundidade dos personagens, se eles são interessantes. Nesse ponto, pra mim, eu achei que a Nick tem uma vibe interessante, masoquista ali e tal, tem toda uma parada mais complexa, assim, da forma como ela pensa e vê as coisas. E eu achei o Max também um personagem muito bom, assim, ele tem toda aquela parte da obsessão, de querer ir atrás e investigar, e ele é astuto, e ele você fica naquela pegada de tipo: "Ah, ele tá de fato alucinando, não tá e tal". Então achei que tem algumas camadas, né. Eh, e só que apesar disso, né, de tudo isso, achei que basicamente é um filme que tem poucos personagens relevantes, assim. Tem ele, né, o Max, tem um pouquinho da Nick ali e o resto todo mundo é meio coadjuvantão, assim, então tipo achei meio na média isso. Mas apesar disso, né, o Max é muito bom, enfim, então eu achando que a maioria dos personagens fica mais na média, aí eu trouxe pra uma nota 3. É, eu gosto muito do Max, assim, o James Woods é um cara que eu acho ele fantástico, Uhum, sempre gosto dele nos filmes, eu acho que ele tem um um ar, assim, meio não sei se seria petulante a palavra, mas ele tem um jeito, uhum. assim, meio Um negócio meio estranho, arrogante, assim, meio assim, né, arrogante, tipo sim. Ele faz esse é, papel muito bem e também sempre muito sarcástico, ele tem umas sim. tiradas, assim, bem então, assim, eu acho ele um personagem maravilhoso e eu acho que encaixa perfeitamente o James Woods com esse personagem. Eu acho que não teria ninguém melhor pra fazer do que ele, esse É, personagem. ele tá muito bem nesse papel. Os outros, eu acho, assim, que são todos realmente coadjuvantes, mas são extremamente significativos para a história. Tipo, eu acho Sim. muito engraçado a Nick, porque já de cara é muito legal ver a Debbie Harry fazendo esse papel, né, pra quem não sabe Aham. ela é a cantora do Blonde, né, ela é a Blonde, né, e ver ela fazendo um papel desse é muito interessante. Mas a primeira cena dela, ela parece ser uma pessoa super crítica ao Max e depois ela já é muito mais Sim, louca que o Max, então é um sim. personagem que eu acho Isso muito interessante. isso eu senti também, é tipo ela
faz todo um papel ali de tipo: "Ah, não, isso aí que você faz é tudo errado, só você se aproveita, não sei o quê, tal", faz um monte de crítica e de repente você vai ver que ela é mais naquilo do que ele, né. É, ela é muito louca. Ela é uma terapeuta, né, uma conselheira de rádio, né, desses programas que o povo liga para pedir conselhos amorosos, conselhos da vida e tal. Então dá a entender que ela tem uma persona ali para trabalho, né, mas na vida real ela é muito louca, muito mesmo. Aham, Isso achei uma tirada interessante. Os outros eu acho que tem personagens muito icônicos e estranhos e muito legais, apesar de não serem principais. Eu acho legal aham, também quando tem personagens secundários que são tão interessantes que a gente fica querendo ver mais deles, né, mas o foco não é neles. Mas, por aham, exemplo, o doutor lá, que é o tal do profeta, o Oblivion, é muito aham. louco você pensar num cara que acha que a realidade da televisão é algo tão importante que ele se recusa a não Hã, aparecer numa televisão, uma coisa muito maluca, cara sim, de Cronenberg, que eu acho fenomenal. sim. E o outro lá também, que é o Spectacular, não sei o que lá, o Convex, Ah, que sim. inclusive parece que ele é meio que inspirado, baseado nesses televangelistas, esses pastores dos anos 70 e 80 Hã, que tinham esses programas de TV, o jeito dele falar, a postura. Inclusive, aham, tem toda essa coisa, né, o filme joga muito com essa ideia da religião como algo que vai fisgando essas pessoas, né, no caso para o sim. Videodrome, a missão lá do Oblivion é como se fosse uma igreja, né, que está resgatando ali os sem teto e tudo. Aham, Então, assim, são personagens que eu acho mesmo os secundários, eu acho eles fantásticos, assim. E tem também a filha do Oblivion lá, né, que tá meio que sim, tentando continuar o legado do pai, meio que parece, às vezes, meio perdida, assim. E sim. eu acho um trabalho, assim, de construção de personagens incrível, assim. Eu acho difícil não dar 5 para esse quesito, porque eu acho todos os personagens, no mínimo, extremamente interessantes, assim. Uhum. Não, show, show. É, realmente eles têm muito essas características, assim, né, tipo de serem meio únicos, inclusive até a filha do Oblivion aí que você falou, né, o filme não tem a conclusão que tem se não fosse por ela inclusive, né, Sim, porque ela que faz toda a parada ali pra meio que quebrar o feitiço ali, a a lavagem cerebral é, do Max ali, né. verdade. Mas fechou então. Então vamos aqui para o próximo aspecto aqui que é o número 3 que é vilão. O antagonista ele é convincente, ele tem motivações claras, ele é carismático, ele é marcante. Eh, o que eu acho sobre especificamente sobre o vilão desse filme? O vilão desse filme eu tô considerando mais o Videodrome mesmo do que qualquer personagem especificamente. Uhum, Eu acho que o conceito de vilão desse filme é muito bom, é interessantíssimo, é fantástico, né, que é basicamente uma fita que controla a sua mente, pra fazer as coisas que ela julga ser, né, que você deveria fazer, tipo, te faz alucinar e tudo mais. Eh, ela é meio que imparável, assim, né, se você for parar pra pensar, e mas apesar disso eu não achei como vilão especificamente, sabe, o conceito é muito bom, mas como vilão especificamente eu não achei tão marcante. Então, eu joguei pra um 3 também, apesar de ter achado o conceito muito bom. uhum. Se eu penso no Videodrome, eu acho que o Videodrome de certa forma ele tá ali no filme, ele tá numa fase inicial, né, eles estão Sim. meio que testando. Inclusive, depois a gente vê que a conspiração ali vai desde o momento que ele viu o Videodrome pela primeira vez, foi tudo pensado para pegar o Aham. Max, né. Sim. Então, assim, como uma rede de conspiração, eu acho muito interessante, acho a ideia que acaba que
o grande vilão por trás, fora o Videodrome, seria o Convex, né, que ele que tá Sim. fazendo isso tudo acontecer, e meio que ele e a gente não fica sabendo quantas pessoas além dele estão por trás de tudo, já conseguiram destruir o Doutor Oblivion e estão Aham, agora atrás do Max, e a ideia é jogar na TV para todo mundo ser pego por essa força, né, do Videodrome. Então, aham, eu acho assim uma ameaça, inclusive, eh, eu imagino que a ideia é muito mais o vilão sendo a influência da televisão que na de fato sociedade. É sim, é uma alegoria, né, então eu até acho que, de certa forma, veio depois, e não estou querendo dizer que imita, mas eu vejo muita similaridade nesse, guardadas as devidas proporções, com Eles Vivem. Só que Eles aham, Vivem do John Carpenter, essa ameaça que está buscando uma dominação é alienígena. Aqui a gente aham, não tem alienígena, a gente tem pessoas que realmente descobriram essa força, mas a televisão como sendo essa nova realidade que é maior do que a realidade em si, ela que sim, é suprema, né, ela que subverte tudo, e a realidade da televisão é maior do que a realidade do da realidade, tá ficando redundante, né, mas dá para entender. não, deu pra Mas entender. essa ideia da dominação, né, das pessoas se submeterem a algo, né, as Aham, pessoas se dobrarem para uma força que está dominando a todos. Então, eu acho muito interessante porque, se a gente for pegar o contexto que esse filme saiu, né, ele sai ali no final, eh, ele é de 83, certo? 83, isso. Isso. E nos anos 70 e 80 a gente tem o início da TV a cabo, né, então essa coisa das muitas opções. Imagina, no Brasil deve ter sido um pouquinho depois, lá para os anos 90, né. Uhum, Eu quando era muito criança não existia TV a cabo, a gente só via Globo, SBT, Record, sim. Band, eu vou até entregar quão velho eu sou, né, Rede Manchete, mas a gente não tinha. Então quando nos anos 90, no meu caso, existe a possibilidade da TV a cabo, você tem centenas de canais, e a gente começa a ter acesso a muitos programas gringos, então eu moleque ficando fissurado com Friends e com Uhum, outras séries e tal, imagina o impacto disso numa sociedade, né, que você tem aqueles 5 canais, de repente você tem centenas, e sim, aí acontece essa coisa mesmo de todo mundo não sair mais da frente da televisão, né. Imagino que quando surgiu a televisão deve ter causado esse mesmo efeito, né, das com pessoas terem uma certeza. TV em casa e todo mundo se reunir para ficar sentado ali assistindo aquela caixa, Uhum, e o dia a dia vira aquilo ali, né. Mas então esse filme ele sai mais ou menos com o impacto da TV a cabo, que foi se tornando uma realidade, isso vai crescendo muito, né, e eu acho que de certa forma o Cronenberg está comentando um pouco essa influência da televisão, né. Essa sim, essa coisa que molda a sociedade, que dita o que que é, o que que não é, e então assim, acho que dá até para fazer um paralelo com o dia de hoje, mas com os dias de hoje, mas eu posso deixar isso mais para frente, mas eu acho muito interessante o vilão sendo essa força que todo mundo se submete voluntariamente. Todo mundo bota aham, uma TV dentro da sua casa e eu vou assistir para me distrair, e de certa forma isso está, eh, configurando a minha realidade, configurando minha mente e tal, e é sim, colocado tanto como uma coisa milagrosa, né, que os sem teto ali que vão ser ajudados pelo Oblivion, eles são pessoas que estão desconectadas da realidade e eles vão para lá para ver TV para poder se conectar, né. Ou seja, se você não adere, né, você é um pária, você é sim, um largado ali que não faz parte da sociedade, você é um perdido ali que está na margem, né.
Então a sim, televisão ela é como esse coisa assim, não, todos têm que ter a televisão, né. sim, sim, é. E até acho que até imagino já o paralelo que você queira fazer dos dias de hoje, né, porque não me faz isso aí não consigo não pensar em celular, hoje Sim. em dia. Então, tipo, as redes e tal. É, Então, porque eu não realmente. provavelmente o Cronenberg não imaginava que hoje em dia todo mundo tem a tela consigo 24 horas por dia, né. Você não Sim, precisa mais estar num lugar que tem uma TV e todo mundo senta ao redor da TV. Hoje em dia é cada um uhum, com o seu, né. Você não precisa ficar essa coisa de juntar para assistir uma coisa, não tem mais tanto, né. Claro que ainda tem, mas não tem mais tanto. Hoje em dia você vai para qualquer lugar, tá cada um com seu celular e cada um tá assistindo o seu programa, né. Você não tem sim, mais que ficar vendo o que você não quer ver. Não tem mais aquela coisa de é, sentar na mesa da sentar na sala, o seu pai tá vendo jornal e você tem que ver jornal, porque é o que tá passando, não tem isso. Você pega ali seu celular e fala: "Ah, vou ver outra coisa", e cada um vê sua coisa, e tem essa questão também, né, de moldar comportamentos, moldar tudo, sim, moldar opiniões, inclusive sim, sim, políticas, né, que a gente vê essa briga com política certeza. muito com internet, rede social, internet móvel. Então, é muito atual a mensagem do Videodrome, porque, eh, a gente meio que é preso, é escravo do celular. Uhum, de uma tela, né. É, uns mais, outros menos, né, uns conseguem ser menos presos, mas a ponto da gente assim, é irritante, né, às vezes você tá num lugar, as pessoas não conseguem largar. Às vezes você tá dentro de um cinema, eu fico puto, que eu tô no cinema e o Uhum, cara tá olhando TikTok lá no meio do filme. sim. Pelo amor de Deus, cara, não consegue Isso largar isso também aí. me deixa isso também me deixa puto da vida, cara. É, cara, as pessoas não conseguem, né, então e vai além, né, tipo, é engraçado que esse filme ele fala sobre a questão da realidade, esse discurso do Oblivion lá, eu acho muito interessante, que ele fala que a televisão é maior do que a realidade, né. A Uhum, televisão ela é a verdadeira realidade. sim. E, eles até têm lá o papo lá, né, o nome da missão, né, engraçado, a missão do raio catódico, que as pessoas vão lá para ficarem olhando. E a Sim. realidade da rede social hoje em dia, as pessoas têm como mais real do que a realidade também. Inclusive Uhum. eu estava vendo essa semana, acho que foi semana passada ou anterior, de pessoas que estão se modificando para ficarem parecendo com filtros, né. Tipo, o filtro É do sério isso? Instagram é mais as pessoas estão não, o filtro, seja o filtro literal ou o filtro que a gente faz de o que é a minha vida, Uhum. é mais importante do que o que eu tenho aqui no do dia a dia, do real, né. A gente precisa s Palpável aqui. parecer mais. É, e tipo, é claro que a rede social ela é filtrada no sentido de eu só vou mostrar o que eu quero mostrar, né. Ninguém leva a vida perfeita que Sim, mostra na rede social, né. Mas as pessoas consideram já isso mais real do que a realidade. Eu preciso ficar com a cara daquele filtro ali do Instagram, do TikTok, para poder me aceitar como sendo uma pessoa bonita, porque eu me olho no espelho, eu me acho diferente do que o que eu realmente sou, que eu sou aquele que tá lá no celular. É muito bizarro isso, né. é, é muito doido isso. Realmente é muito doido. Mas aí com isso então a sua nota do vilão ficou como? Ah, cara, eu vou dar 5, foda-se. Depois de tudo isso que você falou, é impossível não dar, né. Pois é. É. Mas fechou, 5 então. Então beleza, então vamos para o próximo aqui que é número 4, atuação. Os atores interpretam bem os seus papéis, transmitem emoção, são críveis. Eh, Pra mim, essa parte de atuação, eu achei que no geral o filme todo tem boas atuações, né, não tem ninguém que atua mal, no meu ponto de vista pelo menos, né, mas eu achei que o James Woods, principalmente no papel ali do Max, arrasou demais, tá muito bem. Eh, mas ao mesmo tempo também não achei que era, tipo, nenhuma atuação, nossa, muito extraordinária, assim. Então deixei um 3,5.
Mas assim, o James Woods ele praticamente carrega, assim, a de atuação, porque ele tá muito bem. É, e o filme é muito ele, né, então, assim, É, se ele fizesse um papel ruim, ia cagar o filme, né, porque sim. basicamente a gente só tá acompanhando o James Woods. É, eu acho ele já até falei, né, eu acho ele fenomenal nesse papel, e eu gosto que o estilo de filme que o Cronenberg faz aqui, ele é bem caricato, né, ele tá fazendo uma caricatura da realidade, digamos assim, Sim. é uma um exagero, né, existe esse exagero, seja da de extrapolar a temática para parecer essa conspiração, essa coisa maluca, e também do próprio body horror, né, da pessoa Uhum. receber a fita dentro do próprio corpo, e a fita Sim, vai transformando seu corpo e tal, isso é muito louco. Então a forma que ele conta a história é de um certo exagero, e eu acho legal, porque os outros personagens eu acho extremamente caricatos de propósito, né. sim, O sim. cara lá que é o Convex, que é imitando um pastor, que normalmente esses pastores televangelistas são caricatos, e ele é caricato. O Oblivion, extremamente caricato, né, é o tipo de coisa que você imagina que Uhum. um cara daquele jeito vai realmente falar. O Eh Harlan também, né, o que ajuda ele com as sim, transmissões lá e tal. é, bem o estereótipozão, assim, do nerd, né, aquela coisa. Aham. Então, assim, eu acho que até o que é feito para ser meio canastrão, assim, atinge o objetivo, que eu acredito que seja realmente parecer essa coisa mais caricata, né. Então, Sim. assim, eu daria um 4 no mínimo. Beleza, então vamos para o próximo aspecto aqui, que são os aspectos visuais, que aqui a gente está falando o quê, né, de cores, figurino, fotografia, ambientação, tudo que é visual, mas não é nenhum tipo de efeito especial, efeito prático, nem nada assim. Eh, Basicamente, para essa, eu achei, que assim como os filmes dos anos 80 no geral, de terror, assim, né, e principalmente do Cronenberg, tem aquele clima meio escuro, sombrio e tal, eu gosto muito disso. Eu acho que ele brinca muito com algumas texturas e algumas coisas, assim, nas ambientações, tipo o escritório do Professor Oblivion ali, que tem um monte de informação e um monte de lugar, tudo colorido e estátua e tal, eu acho isso muito legal. Eh E no começo, principalmente, né, eu achei muito legal também o aspecto de desleixo, assim, que ele conseguiu passar, sabe, no na ambientação, tipo, pegando as fotos ali com a mão suja de comida e aí sujou, e aí quando ele vai fazer a primeira reunião com o cara no prédio lá, ele empurra os salgadinhos com a maleta, assim, sabe. Então eu acho que no começo, pelo menos, tem muito disso na ambientação, desse desleixo, assim, e tal, e deixa passar muito bem, então pra mim, assim, os aspectos visuais desse filme, pra mim é uma nota 4, acho muito bom, e acho que é isso que eu tenho pra dizer, assim, é muito bom, eu gosto muito, eu sou uma pessoa que gosta muito de aspectos visuais e se é bom eu gosto bastante. É, eu concordo, acho, assim, eu quando um filme ele retrata esse tipo de coisa, principalmente quando ele está falando de tecnologia, né, eu acho que é um registro histórico maravilhoso também, porque você vê, Sim, eh, o que que o como que se parecia a tecnologia da época, né. Então, aham. é pra ser algo, principalmente quando ele vai se aprofundando no Videodrome, é para ser algo com um aspecto, assim, mais tecnológico, e é um retrato de como eram essas coisas na época, né, eu acho isso muito legal. E também acho E que seria um retrato também de como era visto pelas pessoas na época, né, fora uhum, de como parecia, como era recebido também, né, é uma coisa interessante. sim. E também essa pegada escura e estranha e pesada, né, denso, Uhum. que o filme coloca demais, né, tipo, o local onde acontece as gravações do Videodrome parece uma masmorra, né, um lance, assim, meio É, estranho, então para parecer algo bem underground mesmo. E os personagens são estranhos, né, aquela mulher que é a que vai tentar vender
o pornô japonês lá pra ele. Não, a mulher vai tentar vender o dos O acho que é gregos o lá, do né. grego. É. É. Ela tem, assim, tipo, um figurino bem excêntrico também, e ela é uma Uhum. pessoa estranha, né, uma pessoa, que tem, assim, um jeito, até o sotaque de propósito para parecer algo, assim, exótico, né, que vem de fora. Então, eu acho que o visual do filme condiz muito com a temática pesada. Eu acho que isso é Sim, muito bom, como tu falou da questão da coisa mais escura, aquele apartamento dele é muito esquisito. sim, Tem umas demais. coisas bem estranhas, assim, né, e contribui pra gente até entender quem é esse cara, né, o Max, que é uma pessoa esquisita, né. Aham. Sim, sim. E aí com isso, sua nota é? Ah, minha nota é 5 também. Fechou. Filme bom é esse filme, né, o filme que você quer dar 5 pra tudo. Esse que é o filme bom. Exatamente. É. Beleza, então vamos lá para o próximo que é efeitos visuais e especiais. Aqui sim a gente tá falando de efeitos visuais gráficos, efeitos especiais, maquiagem, efeito prático, enfim, tudo que pode ser esperado disso. E, né, como todo filme de body horror, você pode esperar muitas coisas, assim, nesse sentido, né, nesse não é diferente. E tem alguns efeitos que pra mim são muito bons, né, principalmente considerando a época ali. Eu acho que pra mim tudo foi muito bem feito no filme, assim, de efeitos, eh, com exceção só daquela cena em que a arma começa a furar o braço dele, assim, sabe, aquilo eu não gostei tanto. Mas aí eu acho também que é porque foi uma coisa muito, como que eu posso dizer, audaciosa dele querer fazer, sabe, era impossível de fazer um negócio muito bem feito naquela época com o que tinha nas mãos ali. Mas acho que foi a única coisa que eu não gostei, então por isso pra mim não foi um 5, foi um 4, mas, assim, pra mim é perfeito. Cronenberg sempre tem nos filmes dele essas coisas de efeito prático e tudo mais, é sempre tudo muito bom, não tem nem muito o que dizer, assim. É, eu sou muito fã do Rick Baker, né, que é o cara que faz os efeitos especiais desse filme, Uhum, assim, tanto efeito especial quanto maquiagem, ele é um mestre, e eu sim, sempre falo isso nos meus vídeos, né, que eu sou muito fã de efeito prático, eu e também. hoje em dia quando um filme consegue usar efeitos práticos de forma legal, nos dias de hoje, chama muita atenção, porque a gente está acostumado a tudo ser resolvido com computação gráfica, e esses caras dos anos 80, anos 70, até anos 90, eles tinham que ser muito bons para conseguir fazer o que eles faziam. Eu estava vendo Sim. que o Rick Baker, quando ele recebeu o script desse filme para perguntar se ele topava, ele falou que ele nunca tinha visto um roteiro tão esquisito na mão dele, assim, até ele receber o roteiro de Videodrome, né. E com certeza o cara já começa a pensar, né: "Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, né?". E foi engraçado tu mencionar o lance da arma, porque eu estava lendo que a versão original era ainda mais grotesca e o Cronenberg ele vetou, porque quando Ah, é? aquela arma vai virando meio que um membro, né, ele ia Uhum. fazer parecer ainda mais com pênis. Ia abrir, assim, uns lábios penianos e saindo a cabeça ali da piroca da arma. Ia ser uma parada, assim, muito mais gráfico, entendeu. E, tipo, Aham. as ideias dos caras, né. É. Então, Não, assim, mas aí mas ia ser demais, vai. e mas os caras eram muito viajados, né. E Muito também o lance viajados, vai. ali da a cena que ele tá quase que tendo uma relação com a TV, que a Nick tá chamando ele começa a bater na TV com chicotada, O chicote. e a Aham. TV fica meio que pulsando, né, aquela coisa bem erótica com um aparelho de televisão, né. Os caras Uhum. falando o desafio que foi fazer a TV ficar inflando daquele jeito, né, e ela tem meio que uma pele com veias, né, parecendo um membro mesmo, uma Sim. parada, assim, bem bizarra. Aquilo ali eu acho muito louco. Imagina hoje isso é chocante, imagina naquela época, né. Então, assim, Oh.
Com A certeza. questão de efeito prático, a barriga do cara abrindo o peito ali para entrar a fita, aquilo ali eu acho muita Sim, loucura, bicho, é muito massa sim. aquilo ali. Eu vibro com essas coisas, eu acho maravilhoso, assim, e infelizmente eu acho que esses gênios dos efeitos práticos, eles foram perdendo espaço a partir do momento em que a computação gráfica se tornou algo mais palpável e às vezes mais "fácil", entre aspas, né. Porque esses caras, eles tinham que criar tecnologias, né. Nessa época aí, o Rick Baker é o responsável pela transformação maravilhosa do lobisomem americano em Londres. Até hoje é a Aham. melhor transformação de lobisomem da história do cinema, né, e o cara fazia aquilo ali, tudo com Do efeito efeito prático, né. prático. É. Então, assim, esse filme pra mim dá aula como Scanners dá aula, como A Mosca dá aula, e Uhum. até hoje é engraçado, porque se você pega, por exemplo, o penúltimo, acho que é o penúltimo filme do Cronenberg, aquele do Aragorn lá, como é que é o nome do filme, cara? Pô, eu não vou lembrar agora o nome do filme, mas é com o cara que faz o Aragorn lá do Senhor dos Anéis, Aham. que tem umas bizarrices, assim, também de body horror no filme, e se você for olhar não é tão diferente disso aqui, né. Tipo, os efeitos práticos das transformações corpóreas do body horror dos anos 80 são Uhum. referência até hoje. Até hoje isso aí eu tenho certeza que se eu entrar numa aula de efeitos práticos, eu vou estudar isso, né, é uma parada Com que certeza. é marcante demais, é muito impressionante. Eu gosto muito de ver esses mestres dos efeitos práticos trabalhando, né. Aham. Aí, por Sim, isso, sim, realmente é falando muito tudo bom. isso, não tem como eu não falar que a nota é 5, né. É. E super justo inclusive, porque realmente, é é uma coisa fortíssima desse filme aí, os efeitos práticos que são magníficos, magníficos mesmo. Mas aí a gente passa então para o atributo 7, que é aspectos sonoros. Trilha sonora, efeitos sonoros, como isso influencia no ritmo do filme, coisas nesse sentido. Eh, Pra parte sonora, especificamente, assim, eu não tenho tantas coisas pra falar, né, eu achei a música tema é boa, né, outras músicas nessa temática mais, né, da introduçãozinha ali e tal, são colocadas em lugares, né, em momentos bons, assim, que encaixam bem, que contribuem com o ritmo. Uma coisa só que me deixou intrigado, assim, foi logo no começo, quando a Nick e o Max estão na entrevista lá na TV e tudo mais. Eu gostei bastante do detalhe que eles deixaram de, tipo, enquanto a apresentadora tá falando com o Oblivion na TV ali, eles deixaram, tipo, meio murmurinho do que eles estavam falando, né, o Max e a Nick, pra ficar, tipo, incômodo, assim, sabe, tipo: "Pô, Uhum. estão falando durante o programa na TV", isso eu achei demais. Pra mostrar Mas, assim, pra como mim o é um cara é sem 3. noção, né. É, sim, sim. Mas pra mim, assim, ficou um 3, assim, não achei nada fora da média, assim, a questão sonora desse filme especificamente. É, eu também acho que não é uma coisa, assim, que chama muita atenção, não consigo pensar no som como algo de destaque no filme, apesar de, nos momentos de ápice, assim, de até da loucura da viagem ali dele, essa coisa de um dos momentos mais chocantes do filme, né, que é essa cena lá do chicote e da parada que é meio que tem essa parada do sensual, né, do erotismo, da Sim. respiração, do ofegante, essa parada eu acho que contribui muito para tu mergulhar ali na cena e captar o que que o cara tá sentindo ali, né, acho que nesse momento, se não houvesse essa tentativa de expressar isso através do som, ia perder um pouco, eu acho que Uhum. contribui Sim, muito. Mas, assim, de com forma certeza. geral, eu acho que ele é eficiente, assim, mas não é algo que para mim chama muito a minha atenção. Então eu Aham. daria um 3,5. 3,5, beleza. Fechou. Então, agora a gente passa aqui para o próximo atributo, que é o de número 8, medo.
né, o filme ele assusta, provoca alguma sensação de tensão, desconforto, medo propriamente dito, né. Eu gosto de pensar muito nas outras sensações, assim, fora o medo mesmo, né, porque a gente assiste muito terror, a gente é calejado, né, a gente não é difícil a gente sentir um medo mesmo em algum filme. Eh, então eu me apego muito pra essas outras coisas também. Esse filme, eu achei que aquela cena dos furos na orelha da Nick, que ele fica fazendo ali e tal, aquilo eu achei me deu muita aflição, assim, de ver, mas fora isso, apesar de ser um filme muito grotesco e ter bastante coisa, assim, ele não me causou muitas sensações, assim, sabe. Então, pra esse atributo eu dei 2, porque eu achei que, tipo, não me pegou muito, sabe. Dá pra ver as coisas grotescas acontecendo ali, coisas que poderiam dar algum tipo de aflição, poderiam dar alguma coisa, mas pra mim especificamente não pegou. E geralmente eu sou uma pessoa que se afeta muito com body horror, acho que é um dos gêneros que mais me causa desconforto, assim, sabe. Uhum, Então, pra mim meio que foi isso. entendi. É, assim, eu não acho que é um filme de medo, né, realmente Aham. não é a intenção, acho que não é essa. Eu acho que esse filme, eu acho que ele comenta muito sobre a atração pelo grotesco, pelo bizarro, assim. Aham, sim. Então, desde o começo, quando a gente vê Max, né, quando a gente vê É, Max, ele isso. buscando algo mais bizarro, mais bizarro, mais bizarro, tem que ser mais, tem que ser isso aí tá muito leve, quero algo mais Aham. bizarro. Eu acho que o filme comenta muito sobre isso, né, que eu acho que é até eu acho até um perigo pra gente fã de terror, a gente tá sempre buscando algo Mais que bizarro. que ultrapassa, né. É, Tipo: "Não, sim. eu tenho o meu limite, mas não, eu quero algo que ultrapasse o limite", né. A gente tem essa tendência. Sim. Inclusive eu particularmente, não tô querendo dizer que eu tô certo e quem gosta da coisa mais bizarra tá errado, não me entendam mal. Mas eu acho perigoso quando a gente fica buscando só o que rompe essas convenções, digamos assim, né, tipo, do Sim, que é sim. aceitável e o que não é. Que tem gente que acha é igual assim, né, eu gosto de ouvir rock, né, sempre tive banda e tudo, e eu tinha um amigo que ele quando eu conheci ele, ele gostava de punk rock, eu gosto de punk rock, e esse meu amigo de repente, um dia lá, ele estava ouvindo Metal Espadinha, né, só aqueles "ó", aquela coisa assim bem e eu achei uma merda, né, que eu não gosto, e eu fiquei assim: "Nossa bicho, como assim?" Ele falou: "Não cara, punk é pra quem tá começando". Depois tu vai evoluindo e tu vai indo para umas paradas e tem gente que assim, eu acho isso ridículo, né, mas tem Aham. gente que lida com terror também meio que assim, né, você gosta de quê de terror? "Ah, gosto de Pânico". "Ah, Pânico é muito mainstream, né, não, isso aí não é terror de verdade, isso aí não dá medo, isso aí não é". Sim. E aí tipo, não, eu tenho que gostar só do Serbian Movie lá, dessas coisas assim já extremamente bizarras, né, esses Nossa, sim. e tipo eu acho que chega o ponto que daqui a pouco eu posso estar tendo um comentário aqui altamente tiozão, tá, mas é o Aham. que eu tô pensando nesse momento. Mas, tipo, daqui a pouco tu tá querendo ver os vídeos da Estado Islâmico lá decapitando a galera, né, tu fica com Sim. esse fascínio por ver algo meio proibido, né, que é o que o filme faz, né. Ele: É, "Não, sim, eu quero sim. isso aí, que isso aí é proibido, isso aí eu" e a Nick então, né, ultrapassa tudo, ela: "Não, eu quero atuar nesse negócio, né, eu quero ir lá ser chicoteada e ser violentada e tudo mais". Aham. Então eu acho que o filme ele traz mais pra mim essa sensação do o estranho. Eu gosto de Aham. como ele causa esse estranhamento com essas coisas. Eh Ele vai mexer com a questão do erotismo, mas não pode ser um erotismo normal, tem que ser um erotismo bizarro. Vai mexer com violência, mas não Aham. pode ser uma violência normal, tem que ser uma violência que extrapola todos os limites. Extremíssima, né. E tipo, eu acho que isso é uma parada que o filme me traz, assim, um desconforto, me traz um estranhamento, uma sensação ruim de ver o fascínio por isso, entendeu? Isso eu acho que Aham. me causa muito, assim, não sei se eu consigo
dar um nome para esse sentimento que o filme me traz, Aham. mas ele me traz isso. E assim, o body horror eu adoro, né, adoro ver as bizarrices lá do Cronenberg, as cenas mais grotescas da Sim. arma, da fita entrando no peito do cara. Isso tudo eu Uhum. acho muito interessante, mas assim, não me causa medo, não me causa nem nojo, eu fico empolgado, eu gosto de ver. Mas o filme me traz essa sensação de estranheza e de desconforto, mais pela temática do que por cenas específicas. Aham. Então para Sim. isso eu dou 5 assim, eu acho que ele me causa sensações que não é qualquer filme que me causa. Sim, show. É isso que eu acho legal, assim, essa parte do medo, né, ela acaba sendo um negócio bem aberto e interpretativo, assim, porque, basicamente o que a gente chama de medo, assim, né, é um negócio que é tipo, o que o filme te passa, né, qual a sensação que ele te traz. E isso pode ser considerado de tantas formas, igual que você falou, pra você foi uma interpretação completamente de tipo, eh a o estado ali de mentalidade das pessoas, de querer mais e não sei o quê, isso te traz uma bizarrice. Mas pode ser outras coisas também, então, tipo, acho que isso é bem que é o bem legal dessa parte, assim. É, que vai causar efeitos diferentes em pessoas diferentes, né. Exatamente, é. Mas beleza, vamos então aqui para o atributo 9, que é a imersão, né, que é o quanto o filme te faz querer saber o que acontece em seguida, o quanto ele te deixa preso, né, aquele negócio que é tipo, ó, deixa vidrado esse filme, assim, sabe. E pra mim, basicamente, o filme inteiro eu fiquei muito intrigado, querendo saber o que que ia acontecer, né. Aquela sensação de tipo: "Que porra que tá rolando?", assim, sabe. Então o filme inteiro eu fiquei com isso na cabeça e querendo saber, então eu fiquei muito, muito vidrado mesmo e tentando entender tudo o que estava acontecendo, tudo que ia acontecer ainda, porque eu sou dessas pessoas, né, eu gosto de tentar adivinhar o que vai acontecer. Então, eu ficava ao mesmo tempo tentando entender o que estava acontecendo, tentando adivinhar o que ia acontecer, mas não acontecia o que eu adivinhava, então, tipo, eu fiquei bem preso mesmo, achei muito bom. Eh, Pra mim também é uma nota 4 isso de imersão, achei muito, muito bom mesmo, muito legal. É, eu gosto dele ter feito esse filme quase como um filme de investigação por isso, a gente se vê no Max tentando entender o que está acontecendo, né. Se Sim, ele contasse essa história de outra forma, talvez não prendesse tanto, mas eu também acho que ele prende muito. Eu acho que essa coisa dele ficar entregando pedaços de informação para a gente ficar ali tentando, até quando a gente falou no começo, né, sobre a clareza, não é tão claro assim, só que talvez os filmes hoje em dia tentam ser tão claros, né, que acaba sim, que vem perde a tudo graça. muito mastigado, né, perde a Sim. graça, tudo muito mastigado e para não correr o risco de ninguém sair do filme sem ter entendido tudo, né. E aí eu acho Pra que mim, esse o não existe coisa pior pra mim do que você ter um filme que é intrigante o filme inteiro, você fica ali querendo saber, querendo saber, querendo saber. Chega um certo nível na conclusão ali que você pensa: "Pronto, ó, entendi tudo", deixou tudo claro, com coisas que mostrou, assim, sabe, com coisas que mostrou, ficou claro pra mim. Pra mim tá perfeito. Aí passa 1 ou 2 cenas depois e ele vai lá e ainda explica, de fato, com palavras, o que aconteceu. Pra mim isso aí é jogar o filme inteiro fora. Eu É, odeio. e tem também aquele caso, né, que, assim, a não ser que seja feito de propósito, meio que como uma caricatura, mas quando o filme no final, vira Scooby-Doo, né. O cara: "Ah, agora eu vou Aham. explicar tudo que eu por que que eu fiz tudo isso", né. Tem horas em que tu fica assim: Sim. "Caramba, ficou uma merda isso aí, né, por que o cara tem que explicar tudo, né". Mas e o Videodrome, eu acho, assim, ele vem com esse ar de investigação, e o James Woods está perdidaço e a gente também. E aí ele Sim, vai ganhando ali novos capítulos de informações e vai tentando juntar tudo na cabeça e a gente do lado de cá também tentando juntar tudo, então esse formato para mim facilita muito essa coisa de prender a gente, da sim. gente ficar ali sem querer ir checar o WhatsApp para ver quem que tá falando comigo,
porque eu não Aham. quero perder nada aqui do que está acontecendo. Eu acho que mesmo que no final a pessoa fique com a sensação de que não explicou exatamente do jeito que ela gostaria que tivesse explicado, no mínimo foi intrigante. Sim, Então sim. para isso eu dou um 5 também. Boa. Beleza. Então a gente vai aqui para o nosso último aqui, que é o derradeiro, né, o que pra mim é o divisor de águas, assim, do filme. Conclusão, final faz sentido, ele é satisfatório, ele é decepcionante, fecha bem a história. Pra mim, eu achei que foi uma conclusão muito boa, né, pra mim foi fantástico que o filme terminou com ele sendo, meio que manipulado ali pra matar todo mundo, né, basicamente, todo mundo que tentou manipular ele, ele matou. E ainda no fim de tudo, ele se mata pra tentar chegar lá no pra se encontrar com a Nick no outro plano, alguma coisa assim. Então pra mim isso é o ápice de estar sendo controlado e manipulado por alguma coisa, assim, sabe. Eh, Pra mim foi excelente, foi um final muito bom mesmo, muito bom. E aí eu dei um 4,5, acho que é um final muito, muito satisfatório. E é interessante que, pelo que eu estava lendo, existiram vários finais para esse filme, escreveram vários finais e o que a Eu gente vi isso vê também. aí foi ideia do James Woods, né, isso que é muito louco. Aham. Tinham várias ideias para terminar o filme e o James Woods é que fala que ele deveria se matar ali, né, no final. Uhum. Spoiler, o aviso de spoiler foi dado, né, então se você tá pegando spoiler do final, a culpa é sua. É, a culpa é sua. Mas eu também acho, assim, que fecha muito bem, o cara, tipo, já assim, o cara viu e fez coisas que não tinha volta, né. O cara Aham. o cara assumiu ali o risco de acabar com a vida dele para poder acabar com o Videodrome, né. Sim, E tem a frase icônica maravilhosa, né, do, morte ao Videodrome, vida longa à nova carne, a né. nova carne. É. Isso, aí eu acho, assim, acho uma frase, assim, foda pra acabar o filme, assim, e ele vai e se mata, uma parada, assim, meio, Uhum. apoteótico, né. Sim, Tipo, é um manifesto realmente contra essa manipulação da sociedade em relação a essa doutrinação, né. Essa sim. doutrinação que o vídeo está causando na sociedade, todo mundo escravo daquilo, que aí eu não consigo não lembrar de Eles Vivem, que o cara sai lá, entra na emissora para matar todo mundo ali, para acabar com a doutrinação também, com a manipulação da sociedade. Tem a mesma pegada, assim, que, assim, se você se sente indignado, né, com essa manipulação, é mais que satisfatório você ver o cara destruindo tudo, né. O cara Uhum. liga o "foda-se, vou matar todo mundo e no final vou me matar, mas vou acabar com esse negócio", né. Então, assim, Sim. é satisfatório demais, assim. Poderia ter um final feliz e ele ficar vivo e descobrir que a Nick tá viva e tal, poderia, mas ia ser uma bosta, né, se fosse assim. Talvez não uma bosta, mas ia ser bem menos impactante, né. Eu sou muito adepto dos filmes de final não feliz, assim. Eu gosto Sim. muito, cara. Eu gosto muito, acho que é isso. A vida não tem final feliz, filme não precisa ter também, e é isso. Eu acho que tem filme até que encaixa, né, mas tem uns que, tipo, foge É, sim. totalmente, assim, tipo, é o meu problema com desculpa o spoiler aí, mas, o final do O Sobrevivente, que é inspirado no Stephen King, esse último filme que Uhum. saiu, que o final é diferente, o final do filme, assim, desse novo eu achei muito, não vou dizer o que que acontece para não dar spoiler, que é um filme novo, né, Aham. mas pra mim é um caso, assim, de que o final não combina muito com a pegada do filme inteiro, entendeu. E esse aqui, eu acho que se tivesse um final feliz no Videodrome, não ia combinar com o resto do filme, então encaixa perfeitamente. Sim, sim, completamente.
E aí, com isso, sua nota de conclusão ficou Com 5 também. 5 também, beleza. Fechado. Bom, e com isso então, né, com as nossas avaliações aqui, a sua nota ficou em 4,65, a minha ficou em 3,45. A média de nós 2 juntos, Videodrome ficou com 4,05. Com isso com isso no nosso top aqui, no nosso ranking dos filmes já avaliados, ele tá em sexto lugar. Ele ficou em sexto lugar, à frente aqui de Hereditário e abaixo do Cairo, né, Cairo, Pulse. Então tá bom, quase no top 5 aí. É, quais que estão acima dele aí, só pra eu saber? Ó, tem aqui top 3, primeiro lugar tá o Alien, depois a Bruxa, Justo, a justo. Mosca, aí vem aqui o Telefone Preto 2, Cairo, né, barra Pulse, né, que tem 2 nomes esse filme, e aí vem o Videodrome. Ah, tá uma boa lista. É, sim, sim. Já estamos com 13 aqui, né, vamos o intuito é cada vez mais aumentar essa lista aqui. Legal. Bom, e vendo, assim, esse filme, qual você diria que é a sua cena preferida e o seu personagem preferido? Ah, o meu personagem preferido, eu não vou dizer o Max, porque seria o mais óbvio, então eu vou falar o Doutor Oblivion, que eu acho uma ideia, assim, de um personagem maluco demais e muito Aham. interessante. O cara que primeiro se recusa a aparecer sem ser dentro de uma TV e depois tu descobre que ele continua vivendo somente através das fitas que ele gravou, porque ele já morreu. Isso eu acho muito maluco. E ele se Sim, comunica com as pessoas através de VHS, é muito legal, assim, a ideia do personagem eu acho maravilhosa. Então, minha escolha de personagem vai para o Dr. Oblivion e de cena, eu vou ter que falar o cara sendo, penetrado por uma VHS, aquilo ali é maravilhoso demais. legal. É, pra mim acho que personagem preferido, acho que eu gostei bastante da Nick, assim, aquela não sei, a vibe dela de fato se interessar por aquilo tudo que tá acontecendo e querer ir atrás e tal, não sei, tem alguma coisa ali que eu gostei, e a cena preferida pra mim não é sendo penetrado por uma VHS, mas por uma arma, porque a cena que ele coloca a arma ali também é muito boa, então é meio que uma variação da sua. Pode crer. É. E deve ter Não, mas alguma coisa a beleza. ver com a ideia de uma vagina, porque por que que a abertura não é horizontal, né, é vertical? É curioso isso, É, porque nos sim, vídeos a abertura é horizontal, né, por que que nele ali é sim. vertical? É, isso é uma boa questão, hein. Realmente deve ter algum motivo, tipo, pensado pra isso, né. Uhum. É, faz sentido. Bom, gente, mas é isso. O que vocês acharam aí do episódio? Comentem a opinião de vocês aí, avaliem no Spotify, curtam o episódio, segue onde vocês estão escutando a gente aí e também nas redes sociais. Não deixem de conferir o Cine Cabreiro, eu vou deixar os links dele aqui no na descrição do episódio. Marquito, muito obrigado, mano, por ter topado participar desse episódio. É uma honra te receber aqui no Projeto Terror. Cara, sempre que você quiser, será bem-vindo. Como eu já falei, gosto muito do seu trabalho, gosto muito do conteúdo que você produz. E, e é isso. Sempre que você quiser, as portas estão abertas aqui para você. Pô, eu que agradeço aí, é uma honra, é um prazer poder participar. Eu espero poder contribuir mais vezes aí, pode convidar que eu Uhum, tô sempre com certeza. facinho. E também acho massa demais o projeto e tô sempre acompanhando e
não Ô, só valeu. o podcast, como a lojinha e tudo mais, né, então acho que a gente tem que estar sempre apoiando esses projetos interessantes e que merecem Sim, merecem apoio para continuar, né, porque a gente sabe que é ralado, mas a gente está aí, sim, sim. e é isso aí, obrigado demais, espero que se torne um episódio legal. Ah, com certeza já foi um episódio legal. E antes da gente finalizar, você quer deixar algum recado para o pessoal, algum pedido especial, alguma coisa assim? Eu acho que só vou falar para a galera realmente apoie os projetos que vocês acham legais. Uhum. Infelizmente, nesse mundo de rede social, você só gostar, mas não fazer além de achar legal, não É, contribui muito, né, então, fazer aquele esforcinho, né, de realmente estar curtindo, compartilhando, comentando, mandando para um amigo e tudo mais, isso aí faz muita diferença para gente que faz isso sem retorno financeiro, né, faz porque gosta. sim, faz por prazer, né. Exatamente, exatamente. Então, meu recado eu reforço o mesmo recado para vocês, viu, façam isso. Bom, mas então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até o próximo episódio e bons pesadelos.